As mudanças na caracterização do trabalho escravo editadas pelo governo federal provocaram uma polêmica no país. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Entre as alterações está a caracterização do trabalho escravo, que apenas será enquadrado dessa forma se houver cerceamento da liberdade. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o auditor fiscal do trabalho, chefe do setor de fiscalização do trabalho, da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, Gerson Soares Pinto, e também está conosco o presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, João Vicente Araújo. Sejam bem-vindos. E você aí de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp, pelo 99588-2374. Você manda a sua pergunta, o seu comentário por texto. Anote aí, 99588-2374. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A polêmica é grande. Hoje no Brasil, o que a lei entende como trabalho escravo? Por favor. O trabalho escravo vigente hoje, com base na Convenção 29 da OIT e da Convenção 105 da OIT, sempre foram encarados em tirar o cerceamento da liberdade do trabalhador. Seja ele através da jornada exaustiva, seja ele da submissão dele a atividades ao qual ele não estaria diretamente relacionado a fazê-lo, seja ele também a questão de ter a servidão por dívidas e tal. Mas isso sempre foi encarado, nessa evolução toda das próprias convenções da OIT e do próprio direito do trabalho no Brasil, de que eram coisas isoladas. E essa portaria editada na segunda-feira para o ato ministerial, ela veio tratar isso de forma assim, que você tem que ter um conjunto de atos para que isso seja, dificultando muito a caracterização, o enquadramento, né, do ilícito perante a legislação nacional. Bom, só para reforçar, então, o que está mudando nessa nova regulamentação para as pessoas de casa entenderem, e aí eu passo para o João para a sua análise. No entendimento da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, e dos próprios parceiros que compõem a Comissão Nacional do Trabalho Escravo, na CONATRAI, é que a caracterização praticamente do trabalho escravo no Brasil vai ficar quase que impossível de se tê-la. E, de contrapartida, também com as próprias medidas da portaria, de que atos passados devem ser enquadrados com o rol desta portaria, ninguém mais estará enquadrado na lista de trabalho escravo, ao qual deveria ser publicado agora em novembro próximo. Agora, já em novembro, deveríamos ter essa lista, né? Do ponto de vista legal, qual o impacto na garantia do direito do trabalhador, com a retirada dos pontos da jornada exaustiva, de condições degradantes de trabalho? É entregar uma população que trabalha, que sustenta, que ergue, que mantém esse país em pé, ao sabor da crueldade. Essa portaria nada mais é do que uma moeda, um pagamento por esse presidente que a nossa associação entende que é um cidadão criminoso, a Ordem dos Advogados também assim entende, a Procuradoria-Geral também entende, né? Tanto que um dos impeachments que está lá na Câmara dos Deputados é da nossa associação, porque quando a gente fez a redação do impeachment, e a gente estuda isso, né, em direito penal, que tem o tipo e o enquadramento ao tipo. A conduta desse presidente se enquadra perfeitamente ao tipo penal de um criminoso. Então, ele está em um processo de desmonte dos direitos sociais como um todo, né, e está em curso. Isso é só um dos elementos a mais que está jogando o trabalhador na sarjeta, e se continuar assim, daqui a pouco vai ter uma revolução sangrenta no país, porque cada dia é um avanço para o desmantelamento dos direitos sociais e sempre do mais pobre. Na concepção de vocês, com o avanço das denúncias e até mesmo o que está acontecendo, não toma lá da cá. Bancadas como a do Boi, do agronegócio, fazem pressão. E conseguem, então, essas medidas. Tendo em vista a decisão da categoria dos auditores de paralisar a fiscalização diante da portaria, quais são os impactos que essa medida causaria? Na verdade, os auditores resolveram no país, houve uma primeira decisão com 13 unidades que suspenderam as atividades provisoriamente até ontem. Hoje, a informação que eu tive até há pouco, antes de entrar aqui, que já somos 21 unidades no país que já suspenderam as atividades, né? Estamos aguardando, em função da recomendação feita pelo Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal ao Ministério do Trabalho, de que essa portaria seja revista,
um posicionamento do ministro de Estado de que tome essa providência. Por quê? Com base na atividade fiscal, os auditores fiscais do trabalho, eles não podem se sujeitar a um ato que vá contrário às ordens da administração. Nós somos servidores públicos, devemos cumprir as ordens da pasta, né? Embora haja uma independência fiscal da Secretaria de Inspeção do Trabalho, ao qual estamos vinculados, nós temos uma dependência administrativa ao ministro de Estado. Então, achamos por bem, neste momento, suspender as ações que não estão em caráter grave. Qualquer ação que esteja por solicitação do Ministério Público em caráter grave será mantida e será realizada. Bom, lembrando que você de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, mande a sua mensagem de texto, a sua opinião e até mesmo o seu questionamento. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, essa pergunta pode ser para os dois, mas vou começar com o João. No Rio Grande do Sul, quais as características são mais frequentes e que hoje caracterizam o trabalho escravo? O trabalho escravo tem esse conceito que o doutor definiu claramente, é o cerceamento do trabalhador, é tornar ele refém de uma situação que a gente não precisa entrar num conceito jurídico profundo, porque o escravo todo mundo sabe quem é. Nosso país foi o último país da América Latina a romper com a escravidão. Entende? É uma vergonha, essa portaria está envergonhando ainda mais o país. A OIT já se manifestou dizendo que é mais um ato vergonhoso contra os trabalhadores e mais contra direitos fundamentais, entende? Se não é simplesmente tirar uma hora extra ou um intervalo. É muito mais que isso. O doutor estava contando ali fora das situações degradantes que ele enfrentou na carreira dele. Chegar num lugar e ter situações que a gente não tem nem condição de imaginar. Né? Sim. Mas os relatos que eu já vi do pessoal que eu conheço, que trabalha com isso, são situações de escravo mesmo. Então não interessa, o conceito não pode ser um conceito que exija vários itens para ser. Não, basta um item para se caracterizar, que é exatamente o colega acabou de dizer aqui. A gente tem uma participação, antes de eu passar para o Gerson. Primeiro eu vou com o Gerson, depois a gente vai para a tela com a participação do nosso telespectador. Ainda sobre essa questão, alguns relatos que a gente pode ter. Eu assisti algumas matérias na televisão de outras emissoras e algumas mostravam condições também desumanas, por exemplo, como alojamentos num curral, a pessoa dormia no chão, num curral, sem água potável. Olha só, Luiz, eu vou te dar um exemplo claro de uma ação que eu fiz agora, faz uns 2 anos atrás, aqui em Encruzilhada do Sul. Uma propriedade aqui no nosso estado, que é considerado um estado culturalmente evoluído comparado com outros estados do norte e nordeste do país. Eu encontrei trabalhadores dormindo em barracas de lona, numa propriedade. Esses trabalhadores estavam tomando água e banho num açude de água parada próximo, utilizavam garrafas de fertilizante para guardar a água que consumiam para poder tomar, esquentavam a água em fogão de chão, né? Um deles, que eu perguntei, me disse, por que você fez a cama mais alta do patamar do solo? Ele disse, doutor, por causa dos animais. Eu posso ser mordido por uma cobra, por uma aranha. E nós estamos falando isso em 2015, 2016, foi quando eu fiz essa ação. E pessoas aqui, a 100 e poucos quilômetros da capital, nessa situação. Posso até, um dia, se vocês quiserem, passar as fotos que tenho, imagens de filmagem que fizemos lá na propriedade. Não saíam da propriedade, não tinham como, não tinham condução. A propriedade ficava a 12 quilômetros da estrada mais próxima. Eles tinham uma dívida com um armazém próximo, que era bancada pelo explorador. Essa é a condição que a gente encontra, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, por algumas pessoas. 2015, Rio Grande do Sul, próximo à capital. Né? A gente fica imaginando em lugares tão remotos, no Pantanal, por exemplo. Enfim. Deixa eu ir para a tela aqui, a Isabela mandou uma participação. Seja bem-vinda, Isabela, de Porto Alegre. Essa lei é um absurdo. Agora vou no interior do Brasil, trago uma pessoa para trabalhar na minha casa, não pago, afinal ela me deve todas as despesas da passagem, comida, casa, etc. Mas não é escravidão, pois ela pode ir, entre aspas, e vir, fecha aspas, a hora que quiser.
né? Esses trabalhadores, até continuando o relato, são ameaçados fisicamente, também sofrem punições, imagino, a relação de poder mesmo sendo expressa através da violência. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a violência é psíquica. Sim. Então, às vezes você abandona, como esse exemplo que a gente estava comentando há pouco, você abandona alguém no campo, numa condição ao qual ele não tem estrutura física, econômica, emocional, de buscar um outro apoio. Então você fica tendo esse relato, esse caso, por exemplo, que eu relatei, nós tivemos o relato por uma professora de uma escola municipal próxima a essa condição, que Sim. interpelou uma das pessoas e movimentou uma cadeia, né, do processo ao qual o Estado tomou uma ação. Sim. Mas você imagina em alguns lugares assim que se alguém não se manifestar, como é que a gente fica sabendo dessas condições, de como essas pessoas estão expostas? E imagino que, pela condição, algumas delas não sabem dos seus direitos e com essa falta de comunicação fica praticamente impossível ter um acesso a um advogado, algo que possa colaborar ou contribuir para que eles saiam dessa situação. É evidente, a situação deles são absolutamente precárias, não tem, muitas vezes, nem alfabetização. Mas isso não é o mais grave. O mais grave de tudo é o impedimento das forças-tarefas de coibir isso. E aí, se tu promove um crime, tu só está dizendo que tu é um criminoso mesmo. Esse presidente, eu repito, que é um criminoso, Michel Temer, e o seu bando de meliantes que estão lá no Congresso, todo dia estão aprontando para o povo. E eu faço um alerta aqui, eles estão começando com os mais pobres e os mais fracos, mas eles estão chegando já na classe média. Basta ver que no dia seguinte, pela entrada da reforma trabalhista, eles já aumentaram a gasolina, para todos nós pagar a propina que esse presidente corrupto está utilizando para se manter lá no poder. Então, a dica que eu dou para todos os cidadãos desse país, seja de que canto for, é que tenham consciência no momento de votar no ano que vem. Não é possível que a gente reconduza esse tipo de político ao Congresso Nacional. Se nós fizermos isso, nós vamos estar entregando o nosso país mesmo a ser completamente arrasado. Aquela palavra. Vamos para a tela mais uma vez. Agora é o Roberto Cachoeira, de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Roberto. Por que o dito empregador que mantém funcionários em propriedades rurais sob cárcere privado da liberdade, dos direitos trabalhistas e sob forte ameaça de homens armados não vão para a prisão, ainda mais quando há notório flagrante? E essa é uma boa pergunta. O que acontece quando é verificado e é atestado, então, o trabalho escravo com esse proprietário de uma propriedade rural, enfim? Bom, Luiz, boa noite, Roberto. Oportuna a pergunta. Roberto, muitas das vezes a gente consegue dar o flagrante e também dar o flagrante ao proprietário da instituição e levá-lo junto à autoridade policial e lavrar o flagrante, e ele acaba sendo preso em flagrante. Mas às vezes você não consegue, ele não está naquela comunidade, a fazenda é distante da onde ele tem o seu domicílio, então você não consegue fazê-lo. E aí você chama ele e você promove a devida ação penal, né, instituída através do Ministério Público do Trabalho. Você faz o resgate dos trabalhadores, afasta esses trabalhadores, faz o pagamento de todas as parcelas salariais que são devidas a essas pessoas, você recalcula tudo aquilo da vida dela. Você, né, normalmente, a grande maioria dos casos, elas não têm carteira de trabalho assinada, então é uma constituição de um contrato de trabalho. Sim. Você constitui esse contrato de trabalho, faz indenizar todas essas pessoas, faz, junto com o Ministério Público do Trabalho, um grande parceiro da atividade, um termo de ajustamento, ao qual ele se compromete a pagar uma indenização de assédio moral, junto com a outro parceiro, Polícia Federal. Pegamos o depoimento de todos esses trabalhadores, constituímos toda a materialização desse processo em autos de infração e um relatório circunstanciado, que são acompanhados por várias fotos, vídeos e tal, que vão dar instrução a esse processo criminal. Agora, claro, temos todo um processo legal. O doutor João conhece muito bem, infelizmente, o Brasil é um processo moroso, ao qual demoram a ter as suas consequências devidas, digamos assim. E hoje a justiça consegue dar conta do que está acontecendo? Consegue penalizar esses proprietários, esses empregadores? Faz parte do atual governo federal
estancar a justiça. Daqui a pouco ele vai começar a botar a cabeça dos juízes a prêmio e vai começar a caçar. É isso que vai acontecer em breve. Eu lembro de um fato que ocorreu, 4 colegas seus foram mortos numa operação. E o Naí. Levou quantos anos? 10 anos, 15 para sair o julgamento, foi bem demorado. E foi uma violência absurda. Eles metralharam o pessoal do carro. Então, se esse tipo de explorador ataca a sociedade que vai combatê-los dessa forma, imagino que eles não fazem com o ser humano escravo que está lá. É tratado muito pior que cachorro, com certeza. Entende? Se aqui no nosso estado, o doutor acabou de narrar uma questão assustadora, imagina para lá, onde não tem nada. Sim. Só o coronelismo impera. Entende? Então a sociedade tem que mudar. Vamos para a tela, Neca de Porto Alegre, boa tarde. O que impressiona é que confirmamos através da entrevista de hoje é que me parece haver um desmantelamento geral dos direitos dos trabalhadores em nosso amado país, o que pode frear esses desmandos irresponsáveis e criminosos vindos de quem governa ou desgoverna o país. Essa pergunta eu deixo para, acho que qualquer brasileiro, né, pode imaginar e tentar responder isso, né? O que poderia frear? Não sei vocês, mas eu acho que a parcela, ou a população, a participação da população seria fundamental. E a gente está assistindo hoje a maior parte da sociedade calada, seja nas redes sociais ou nas ruas, né? A gente não está vendo essa movimentação. Enfim, vamos para mais uma participação. Alexandre de Alvorada. Basicamente, já vivemos em um mercado escravo, devido aos baixos salários, à disponibilidade total de vestir a camiseta em detrimento da vida pessoal. Sem comparar com esses trabalhadores, mas eu vinha saindo de casa refletindo hoje sobre, por exemplo, a nossa carga tributária, já que tu falaste, né, João, na classe média. A gente sabe que a gente trabalha 5 meses durante o ano, hoje aqui na cidade, para poder pagar a maioria dos tributos que a gente tem. Então, de certa forma, a gente está pagando para, né, devolver ou entregar um dinheiro para o governo. Vamos para a elaboração e divulgação da lista, a lista suja, né? Como é chamada. Deixa de ser responsabilidade dos técnicos e fica a cargo do próprio ministro. Ou seja, uma mudança de quadro técnico para um quadro político. Essa mudança pode representar alguma diferença no trabalho da fiscalização e até na punição dos empregadores? A pergunta parece inocente, mas vamos deixar bem claro isso, né? Como é que vai funcionar na prática? O ministro vai ter que elaborar, né, dizer quem e divulgar isso? Pelo que está transcrito na portaria, a Secretaria de Inspeção continuaria tramitando todos os processos, mas isso partiria de uma aprovação expressa do ministro. Então, em tese, ele avocou a si, né, através de uma portaria, a condição de determinar quem estará ou não estará na lista de trabalho escravo. E uma coisa também que fica importante a gente salientar, que toda essa alteração que veio por ato do próprio ministro de Estado do Trabalho, ele alterou uma portaria que era interministerial, que era tanto no Ministério do Trabalho como no Ministério do Desenvolvimento Social. Uma coisa até que nós temos questionado isso a respeito, por que o ato não foi feito entre os dois ministros, Sim. Então, pelas duas pastas, inclusive, uma vez que o ato era conjunto. Né? E até mesmo a manifestação do outro ministério sobre o caso. Né? Perfeito. Bom, aí eu fico imaginando como o Brasil, e tu já comentou isso, João, como é que a gente vai ser visto lá fora, né? Como o Brasil pode ser visto pela Organização Internacional do Trabalho com essa medida? Já está, a OIT já se manifestou. Um feudo, repudiando, com muita preocupação, porque é mais uma das atitudes, e essa lista ela é exatamente onde está a moeda mais forte que esse presidente corrupto está utilizando para pagar a manutenção dele no governo. Até, Luiz, desculpe Sim, por favor, interferir, só posso comentar o seguinte. Em nome da carreira de auditoria fiscal do trabalho, dos sindicatos que nos representam na nossa associação, pode ter certeza que, se não for feita uma medida a respeito disso, com certeza as nossas entidades farão uma denúncia ao OIT referente a mudança nos instrumentos jurídicos do país. Só para deixar claro, a gente falou, por exemplo, no caso de Encruzilhada do Sul, que é próximo à capital, e às vezes a gente viu ali, por exemplo, no teu relato, 12 quilômetros de uma estrada, ou seja, é uma zona bem afastada. A gente sempre associa o trabalho escravo, pelo menos está associando, ao trabalho rural. Há também
há também casos de trabalho análogo à escravidão na atividade doméstica ou de empresas. Sim. A gente tem relatos aqui na zona urbana mesmo. Com certeza. Aqui no Rio Grande do Sul é um pouco mais difícil, né? Mas nós tivemos um caso divulgado até fortemente na mídia, agora, alguns meses em São Paulo, de que havia uma instituição que traziam mulheres filipinas para trabalhar como escrava no trabalho doméstico dentro de residências de pessoas de forte poder aquisitivo de São Paulo. E, inclusive, essas pessoas tinham que dividir o alimento com o cão da casa, né? E várias denúncias que já aconteceram em alguns processos de algumas redes comerciais aí de confecções e de processos no Brasil também, em função disso, de trazer trabalhadores de outras nacionalidades para o Brasil e exploravam eles em cárcere privado, né, em algumas comunidades mais fora do centro principal, lá em São Paulo. Completar, João, com a experiência de outros profissionais dentro da associação, vocês têm contato, relatos sobre isso? Sim, a gente tem contato que não pela atividade prática no que diz respeito às incursões, porque isso não nos cabe, mas a gente tem acesso, sim, a todas as informações e elas são realmente assustadoras. E o que nos choca e choca a nossa associação é ver realmente o governo cada dia dar um passo para destruir os direitos sociais como um todo, né? Entregar... Eu estava conversando com um colega aqui ali fora, eu acho que no futuro, talvez daqui a uns 100 anos, o historiador que estiver estudando na nossa época vai comparar esses caras que estão hoje saqueando o país a uns vikings, porque eles estão promovendo um saque, isso está em curso, não vai acabar agora com essa portaria. Haverá muitas lesões ainda que eles vão promover, muitas. E se o povo não se manifestar, como tu disse, não ir às ruas, daqui a pouco, na classe média, que está na sua zona de conforto, né, porque tem segurança, mas esquece que para chegar em casa tem que passar por 10 guaritas, 50 portas e... Que vida é essa? Verdade. Gente, é só para fechar um detalhe aqui que eu deixei passar. Claro. A regulamentação prevê que a polícia deve estar junto em todas as ações. Há efetivo para isso? É possível? É muito difícil. Normalmente a gente... Os dispositivos vigentes até agora diziam o seguinte: o auditor que for fazer a ação, ele faria requerimento ou não da polícia, em função de que, às vezes, a própria polícia não tem condições de nos atender, né? Em função do seu efetivo, das suas demandas e tal, né? São grandes parceiros, mas, infelizmente, não tem, né? Outra coisa, não necessitava do boletim de ocorrência do policial para a efetivação da denunciação do trabalho escravo. E agora se inverteu isso. Necessariamente, tu precisa de um boletim de ocorrência para poder fazer a denúncia. Para fazer a denúncia. Então, o que pode acontecer em algumas comunidades do país? Né? Se a pessoa é muito influente naquela comunidade, você apresentar a pessoa à delegacia de polícia pode ser um fato constrangedor para as pessoas que estão comovendo a ação. Bom, Gerson, João Vicente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a disponibilidade em aceitar o nosso convite. Sejam sempre bem-vindos. E a gente sai daqui hoje bastante preocupado e é bom para a gente refletir em casa. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado, Obrigado boa pelo noite. convite.